Amém, queridos, glória a Deus. No período da manhã hoje nós tivemos uma lição, foi a terceira lição da nossa revista, cujo tema é uma atitude de fé. E o pastor falou: eu quero que você ministre essa mesma mensagem hoje aqui à noite, para que Deus possa estar remoendo essa palavra na nossa vida. Amém? E nós estamos andando em cima de remoer a palavra, para que isso possa ficar fortalecido em nós e possamos aprender mais do Senhor. Eu tenho declarado essa semana que passou, nós estamos orando aqui todos os dias, no período das 6 horas, fizemos uma viagem, por isso eu não estava aqui, mas tem obreiros aqui orando todo dia, e eu tenho declarado uma palavra profética, que é pedir, quem lembra? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e generosa, e é essa medida que nós temos pedido sobre a sua vida. E nós queremos pedir uma medida generosa de fé nesta noite sobre você. Amém? Abra suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 25. Nós estaremos ministrando e sendo ministrado nesta noite, para que o Senhor possa vir falar comigo e com você, assim como Deus já falou através do louvor. Tremendo louvor, nós somos tremendamente ministrados pela pessoa do Espírito Santo, e Ele vai ministrar na sua vida também, nesta noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos, verso 25 em diante, diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Aleluia. Gostaria de te pedir que você fechasse os seus olhos nesta hora. Diante desta palavra lida, que trata de fé, eu quero convidar você a orar. Eu não vou orar por você, mas eu quero que você ore e fale para Deus que tipo de cura você precisa nesta noite. Qual é a cura que você precisa? Seja ela cura física, seja ela cura emocional, seja ela cura espiritual. Fale com o Senhor agora. Fala para Ele vir te curar. Fala para Ele: Deus, eu quero tocar no Senhor e eu quero sentir que estou tocando, porque quando aquela mulher tocou, saiu virtude, e eu quero isso na minha vida aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós ministramos aqui nesta noite, Deus, a Tua palavra, mas que não seja eu a falar, e seja o Teu Espírito Santo de Deus a conduzir esta mensagem no coração e na vida de cada um. Ó Deus, venha trazer, Senhor, o maná desta palavra, a essência dessa doce palavra na vida, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs, na vida desses internautas que estão aqui, ó Deus, cultuando a Deus nesta hora. Pai, direciona-nos, ó Pai, cai por terra todo impedimento, toda barreira, toda cegueira espiritual agora, Pai, cai por terra e fala conosco em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Queridos, nesse texto aqui que nós lemos, se a gente for fazer uma análise pontual, nós vamos observar que desse pequeno texto aqui, tem 7 tipos de fé, nesse pequeno texto aqui que nós lemos. Quando a gente lê
o verso, pode manter sua Bíblia aberta ainda, quando a gente lê o verso 26, ela fala assim, ó, e que havia padecido muito, com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe ia aproveitando. Aqui, nesse momento, nós encontramos uma fé nascida do desengano. Nesse momento que a gente observa esse texto, e se você observar os 3 evangelhos, são sinóticos, você vai observar que é a mesma coisa, com diferentes nuances de palavras, você vai observar que nesse ponto aqui tem uma fé, que é a fé do desengano. Quando você precisa de tocar em Deus, você entende a revelação de Deus para a sua vida. Quando você observa que precisa de algo, você tem uma fé resolutiva, que é justamente essa fé que está no verso 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dela, veio por detrás dele, entre a multidão. Queridos, aquela mulher, diante de uma multidão, ela teve uma determinação, ela teve uma fé determinada, ela teve uma fé resolutiva para ela poder tocar no Senhor Jesus. Ela não esperou nada, ela não teve medo, ela simplesmente decidiu tocar em Jesus. Um outro tipo de fé que nós encontramos nesse texto está no verso 8, que ela fala assim, ó, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, ou nas suas vestes, ou no seu manto, depende da tradução que você tem nas mãos, eu ficarei curada, eu ficarei sarada. Então, nós observamos aqui que ela analisa, ela tem uma fé reflexiva, se eu somente tocar. E ela também tem uma fé que estabelece contato. Queridos, e logo em seguida, nós vamos observar no verso 33, que ela tem uma fé sincera, porque a Bíblia diz que ela aproximou, prostrou e tremendo, contou-lhe toda a verdade. Ela teve uma fé sincera, ela teve uma fé confessada em público. Ela estava diante daquela multidão e ela falou assim, olha, eu toquei, porque eu estou doente, porque eu preciso. Ela confessou. E no verso 34, quando ela confessa, quando ela teve esse tanto de fé, ela foi recompensada com a cura. Eu quero te perguntar nesta noite, qual é o tipo da sua fé? Que tipo de fé você está aqui hoje? O que você precisa e qual é o tipo de fé que você vai exercer? E é tão interessante essa questão de remoer a palavra, porque nós estamos vivendo aqui uma semana especial, porque nós estamos na campanha das causas impossíveis, e aonde nós estamos tratando justamente do tema fé. E é por isso que nós precisamos de ler a palavra e entender, porque se nós estamos tratando desse tema, é porque alguma coisa o Espírito Santo quer fazer na sua vida hoje. E o que fazer quando as esperanças acabam? Quando você olha e está tudo parado. Quando você olha e não vê saída. Essa mulher, a Bíblia diz que ela tinha 12 anos que ela padecia de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. E esse fluxo de sangue, queridos, não era um dia sim, um dia não. Diga comigo, era contínuo. Todo dia, durante 12 anos. Não era 12 dias, não era 12 meses, não era 12 semanas, era anos. Para e pensa, como que essa mulher poderia estar vivendo totalmente debilitada, totalmente com a sua vida acabada. Ela já tinha consumido todos os seus bens. Por quê? Porque tudo que ela tinha investido em tratamento médico. E aí começa a saga dela. Eu não sei que tipo de saga você
que está aqui nessa noite, você que está me ouvindo aí pela internet, está vivendo. Mas eu sei que Jesus é a solução dos seus problemas. E Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui para te curar. Ele está aqui para te salvar. Ele está aqui para te renovar. Ele está aqui para abençoar o seu casamento. Ele está aqui para salvar o seu filho. Ele está aqui para tirar você dessa tristeza, dessa depressão que você possa estar vivendo. O Senhor está aqui e não importa quanto tempo, hoje Ele vai dar um basta nesse sofrimento seu. A condição humana desse texto é justamente algo que possamos estar, talvez, vivenciando. Algo do dia a dia. Talvez você não esteja fisicamente com a hemorragia, mas tem um outro tipo de doença, que talvez você está batendo nas portas dos médicos, ele não acha diagnóstico. É um problema, vai em um, não sabe, vai em outro, não sabe. Ou vai em um, você foi desenganado. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que eu tenho um Deus que cura o seu problema. Eu sei que eu estou falando de um Jesus que sara. O tamanho da sua dificuldade a ser tratada, não importa o tamanho. Porque a Bíblia diz que enquanto aquela mulher ela caminhava em direção à casa de Jairo, Jairo, um poderoso homem e rico, tinha dinheiro, tinha tudo. E a filha dele estava também quase que morta. E Jesus, ele estava indo lá para a casa desse príncipe da sinagoga, para fazer uma cura na vida da filha dele. E é curioso, a filha dele também estava com uma doença incurável, praticamente que no leito da morte. A Bíblia não diz o nome. A Bíblia diz que ela tinha 12 anos. O mesmo tempo que a mulher do fluxo de sangue vivia doente, estava padecendo, era a mesma idade da filha de Jairo, que também estava doente. Então, o que acontece? O mesmo período, a mesma circunstância, eles estavam vivenciando os dois juntos, e ambos entenderam que só existia um recurso, que só tinha um meio de prostrar-se aos pés do Senhor Jesus. Quantas vezes, queridos, nós não estamos com algum problema e que às vezes nós não nos prostramos aos pés do Senhor e ficamos para lá e para cá tentando resolver uma situação sem buscar a direção de Deus. Nós temos um problema a ser resolvido, estamos assolados e preocupados. Então, o que fazer diante de tal situação? É um sofrimento prolongado que aquela mulher e Jairo estava passando. 12 anos, com toda aquela dificuldade. Foi um tempo de busca e de esperança frustrada. Imagina ela falar, olha, vai em tal lugar. Não, o médico fulano de tal, o doutor fulano de tal. Não, lá na tal cidade. Queridos, foram anos de sombras espessos da alma, de lágrimas copiosas, anos de noites mal dormidas, anos com olhos sem pregar. Deveria de estar fraca, deveria de sentir dor, anos de sofrimento. Humanamente falando, essa mulher, ela tentou resolver todas as coisas, de todas as formas, tudo o que era possível. Os vários médicos que
fizeram tratamento com ela. Usaram de meios caros, até que por fim acabaram-se, esgotaram-se todos os recursos que ela tinha e deixaram pior do que ela estava. Durante 12 anos, ela amontoou dívidas. Eu não sei qual é o seu problema financeiro nesta noite, se é que tem. Mas se tem, nós estamos vivendo um momento do a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e generosa, que quando você se debruça aos pés do Senhor, Ele vem com provisão. Tem gente viva aqui? Ele vem com provisão. Eu sei do que eu estou falando, porque eu vivo isso e tem pessoas que estão vivendo isso aqui. Deus faz, Deus resolve os seus problemas. Você não tem que resolver o seu problema por conta própria. Você não tem que dar o tal do jeitinho. Não, queridos. Nós precisamos nos debruçar com o Senhor Jesus. Aquela mulher, ela até tentou resolver os problemas por conta própria. Ela foi no médico, ela procurou recursos, ela fez todo tipo de tratamento, ela disse que ela recorreu tudo. Lucas, quando você lê o Evangelho de Lucas, ele escreve que ela gastou todas as suas economias e não obteve cura. No Evangelho de Marcos, ele comenta que além dela ter gastado tudo, ela ficou pior do que estava. Olha o estado que aquela mulher se encontrava. Que tipo de estado você está hoje? Qual é o tipo de milagre que você precisa? Qual é a fé que você precisa ativar na sua vida nesta noite? Quando enfrentamos uma situação difícil e não encontramos rapidamente a solução, é comum nós ficarmos desesperados. É comum nós ficarmos ansiosos. Tem gente que fica tão ansioso que não consegue dormir. É o mal do século, a ansiedade. Fica parecendo um zumbi, fica preocupado. Queridos, Deus não está preocupado com você, sabe por quê? Porque é Ele que escreve a sua história, e a sua história não termina onde você está vivenciando. O Senhor escreve a sua história, uma história de futuro, uma vida nova. É Ele que escreve. É por isso que Ele não fica preocupado com aquilo que te preocupa, porque aquilo que te preocupa não preocupa o Senhor, porque Ele sabe o dia do amanhã. E cabe a nós somente esperar em Deus, confiar em Deus, acreditar em Deus, buscar pelo Senhor, orar, jejuar, crer, pagar o preço na presença de Deus e o céu se abre. Você não pode fazer as coisas por conta própria. Não, você tem que buscar a direção de Deus. E nós observamos na Bíblia que há muitas passagens na Bíblia, que quando a pessoa tem promessa, quem tem promessa aqui? Opa, glória a Deus, eu também tenho. Se você tem promessa, espere em Deus e confie em Deus, não faça pelas suas próprias mãos. Não dá um jeitinho. Na Bíblia a gente observa que tiveram personagens, que inclusive estão na galeria da fé, que não tiveram a devida paciência de esperar e tentaram resolver o problema por conta própria. Abraão foi um deles. Ele tinha a promessa, mas a promessa no coração de Abraão, não no coração de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. No coração dele e no coração da sua esposa, estava demorando. O que aconteceu? Vou dar um jeitinho. Resolveu o jeitinho que Abraão deu? Não resolveu. Queridos, não devemos resolver nada na nossa força, nós devemos buscar a direção de Deus. Nós temos que ir para os pés do Senhor. Jacó, resolveu ele ir ser um enganador naquele momento? Passar o irmão dele para trás? Não resolveu.
Nós não devemos resolver nada por nossa força própria, nós devemos buscar o Senhor continuamente. Buscar o Senhor e achareis quando buscar de todo o coração. É assim que eu e você devemos viver. É assim que nós devemos viver. É desta forma. Nós não podemos, em hipótese alguma, fazer nada por nós mesmos. Nós somos limitados, mas servimos um Deus ilimitado. Servimos um Deus que para Ele não tem nada impossível. E é esse Deus que está aqui agora, é Ele que está trabalhando na sua vida, é Ele que está indo na sua casa nesta noite, é Ele que está indo naquele hospital nesta noite, onde você tem um parente doente, é esse Deus que Ele está indo, porque Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, Ele é Senhor que cura, Ele é Senhor que restaura, e Ele está aqui para transformar a sua vida nesta noite. É desse Deus que nós estamos falando, é desse Deus que vai fazer o milagre. É o mesmo Deus que estava a caminho da casa de Jairo para salvar a vida da filha dele, e ele para, e ele dá atenção para aquela mulher. É esse Deus que está aqui. É o Deus que curou uma mulher com 12 anos, praticamente, queridos, essa mulher já estava morta, mas é bom, sabe por quê? Nós não explicamos o milagre, nós vivemos o milagre, nós vivemos o milagre, nós desfrutamos do milagre, para que Ele possa estar falando e impactando a sua vida. Se Deus fez na vida dela, vai fazer na sua vida, vai fazer na sua vida, vai fazer, é o mesmo Deus. Esse Deus não mudou. Ele está aqui, Ele não mudou, é o mesmo Deus que estava andando naquela multidão, Ele está aqui, andando aqui agora à noite. Esse Deus está aqui para te restaurar, é Ele que está aqui nesta noite. Nós temos que procurar por Jesus. Nós não podemos limitar, não podemos deixar a multidão limitar, não podemos deixar esse Covid nos limitar a vir adorar a Deus. Nada deteve aquela mulher. E olha, que tinha tudo para ela ser detida, porque a Bíblia diz lá em Levítico, depois você lê, que a mulher, quando ela contém fluxo de sangue, ela fica cerimonialmente impura. Veja, um dos vários problemas que ela enfrentou por causa da doença foi justamente no âmbito religioso. O seu sangramento, o seu fluxo, como ele era contínuo, a tornava totalmente impura. Depois você confere sua Bíblia, Levítico 15, a partir do verso 25. Ela não podia tocar em ninguém, não podia ter contato com ninguém. Depois você lê, para você saber. E durante 12 anos, pensa a reclusão que ela estava. Ela não podia, ela era impura, ela não podia vir ao templo como você está aqui hoje, adorar a Deus em público, ela não podia ter contato, ou seja, aquele sofrimento que ela estava, aquela doença que ela tinha tentado de todas as formas, procurar o socorro médico para ser curada, produziu nela segregações. E eu poderia falar de vários, mas eu quero falar de 3 nesta noite. A primeira segregação que aconteceu na vida dela foi a conjugal. Por quê, pastora? Porque segundo a lei judaica, uma mulher com fluxo de sangue, ela não podia relacionar com o marido. Então, a Bíblia não menciona se ela era casada, mas se ela fosse casada, como ela não poderia ter contato com o marido, o casamento dela estava fracassado.
estava indo de mal a pior, quase acabando. E se ela fosse solteira, ela não poderia casar, porque ela também não poderia tocar, ter relação sexual. Então existia aqui essa segregação. Ela era impura e era proibida de ter relações sexuais. Como que um casamento desse, se ela fosse casada, iria subsistir? E solteira, os homens estão doidos para casar, e eu que eu digo, né? A gente já está até orando para um cidadão que casar, né? As mulheres solteiras querendo casar, não podia. Não podia. Por quê? Porque ela era uma mulher impura. E imagina, outra segregação é a segregação social. Uma mulher com hemorragia, ela não poderia relacionar-se com outras pessoas, antes deveria viver confinada na caverna da solidão, do isolamento. E essa é uma triste realidade hoje, trazendo para os nossos dias hoje. Essa mensagem, ela é temática pelos dias, porque nós estamos vivendo essa segregação social com o Covid. Não podemos, somos limitados. Olha aí as cadeiras, olha aí, nós temos que estar todo mundo distante. Estamos vivendo essa segregação aqui hoje, mas é uma segregação de 14 dias. Acontece que aquela mulher, meu querido, ela viveu isso durante 12 anos. Como que estava a vida dela emocionalmente? Ela estava impedida do abraço. Queridos, eu quero falar para você que há poder no abraço. O abraço cura. Tem pessoas que não querem ouvir nada, tem pessoas que não precisam de nada. Ele precisa simplesmente do abraço, sabe por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo e quando nós abraçamos, é o Espírito que abraça. E há vida no abraço. E aquela mulher estava vivendo essa segregação, ela não podia, ela estava isolada. Eu não sei que tipo de segregação que você está vivendo, mas eu quero te falar que Jesus vai te curar nessa noite. Por 12 anos, ela não puder abraçar nenhum familiar. Nós estamos vivenciando isso. Nós estamos aqui, cumprimentamos um distante, às vezes até queremos abraçar um irmão. Não podemos. Agora imagina como que estava a autoestima dela. Ou seja, ela já nem tinha autoestima. É triste quando a gente ama e está junto e não pode o toque. Mas eu quero te falar que quando você toca no Senhor Jesus pela fé, você é curado, você é restaurado. Aconteceu isso com ela, aconteceu. E a última segregação, a terceira segregação, é a segregação religiosa. Ela não podia estar no meio da multidão, ela não podia encontrar com ninguém. E assim vai, muitas pessoas estão enfermos assim. Muitas pessoas estão vivendo esse tempo. Qual é o seu problema nesta noite? Qual é a sua angústia que está te deixando assim? Ei, queridos, você pode estar até vivendo essa segregação social. Você pode estar até no seu canto sozinho. Mas eu quero te falar, Jesus está com você, Ele está do seu lado, Ele está no seu barco. Ei, você não vai perecer, porque Jesus está no barco junto com você, Ele está com você, Ele está lado a lado com você, é Ele que te sustenta, é Ele que te cura, é Ele que te restaura, Ele não te abandona e Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Eu vou falar algo para você. Aquela mulher, nós observamos no início, que teve vários tipos de fé. E quando ela colocou a fé dela em ação, ela começou a viver os efeitos da fé.
A mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não se deu por vencida. Apesar das adversidades, ela reuniu forças para encarar preconceitos, vencer a multidão e chegar no seu alvo, que era tocar em Jesus. Nesta noite eu quero te convidar a você tocar no Senhor, a levantar e a colocar a sua fé em ação, a colocar: Senhor, eu quero te tocar da mesma intensidade, eu quero te tocar com a mesma intensidade que aquela mulher tocou, porque nesta noite eu quero que saia virtude do Senhor. Ela tocou com muita intensidade, ela teve o toque. E nós estamos falando desse toque do Senhor. É o toque da fé, queridos. Por causa da situação da impureza, aquela mulher vivia às margens da sociedade judaica. Ela vivia com a sociedade todinha recriminando ela. A enfermidade dela prejudicava ela em todos os aspectos da sua vida. Ela não podia mais viver como uma pessoa normal. Queridos, ela não podia. Pensa você, como que está a sua vida nesta noite. Reflita, mas eu quero falar algo para você. A boa notícia é que Jesus não mudou. Ele continua aqui, e Ele está aqui nesta noite, e Ele quer te abençoar, Ele quer te abençoar, e Ele quer que você toque nele, Ele quer que você tenha a mesma intensidade, o mesmo desejo do toque no Senhor Jesus. E aquela mulher, quando ela teve aquela intensidade, ela teve uma revelação, um misto, um mesclado, com fé, com sabedoria e com coragem. Porque para se aproximar de Jesus, é preciso ter fé. É preciso. Porque a fé ajuda você a vencer as barreiras. A fé faz você andar por uma estrada que não tem estrada, mas tem fim, e você sabe que você vai chegar lá no fim. Essa mulher precisou de ter essa mesclagem de fé, sabedoria e de coragem. Pelas circunstâncias que ela estava vivenciando, pela dificuldade da vida que ela estava vivenciando. Sabe por quê, queridos? Deus não faz acepção de ninguém. Jesus estava atendendo a uma urgente necessidade. Ele estava indo, eu imagino, não está escrito isso, eu estou conjecturando. Eu imagino que Jairo falou: mestre, minha filha está morrendo. Eu estou indo, mestre, vamos logo, se eu chegar lá não vai ter mais. E Jesus andando com a multidão. Queridos, Jesus é onipotente, é onipresente, é onisciente. Ele já sabia o que ia acontecer, ele sabia, ele tinha certeza. Jesus estava vendo o sofrimento daquela mulher, da mesma forma que Ele está vendo você aqui nesta noite. Deus é Deus que te vê, Ele conhece você, Ele sabe dos seus problemas, Ele sabe do que você está vivenciando, Ele sabe que essa conta está te agoniando. Jesus sabe da sua vida, Ele está te vendo. Ele está te vendo. Ele sabe o que está passando na sua mente, porque Ele é Senhor, Ele conhece a sua angústia, Ele sabe, da mesma forma que Ele estava vivendo, aquele momento que aquela mulher Ele estava vivenciando ali, e Ele pergunta assim: quem me tocou? Queridos, Ele sabe, mas Ele precisava de acabar com a segregação religiosa. Ele precisava de tornar ela pura novamente. E aí ele vai e pergunta: quem me tocou? Ele sabia, ele estava te vendo, e ele está vendo você aqui nesta noite. Ele está vendo o seu parente que está doente, que você está clamando por ele. Ele está vendo o que o seu filho está vivendo. Ele sabia. Aquela mulher poderia não ter valor para aquela sociedade, para aquela multidão, mas tinha muito valor para Jesus.
Você tem valor para o Senhor. Não importa o que você cometeu, não importa o tamanho do seu pecado, não importa a forma que você está, vem para Jesus. Ele quer te salvar nesta noite. Não imponha limites em servir a Deus. Somos nós que criamos barreiras. Ei, queridos, Deus quer você da forma que você está. Venha, não importa se você está limpo ou sujo, não importa se você foi ou é, o que importa é que você vai se render aos pés do Senhor e vai entrar cura na sua vida, vai entrar salvação na sua vida, vai entrar restauração no seu casamento, sua vida vai ser mudada, seu casamento vai ser transformado e tudo vai ficar novo. Sabe por quê? Ele não faz acepção. Somos nós que colocamos limites, servimos um Deus ilimitado. Aquela mulher, ela venceu a multidão, não teve limite, nada impediu, nada foi para ela empecilho, nada. Queridos, você precisa de tomar uma atitude nesta noite. Esse tipo de acontecimento que aconteceu com ela se espalhou. Outros milagres antes dela, que ela já ouviu, porque ela tocou no Senhor, a fé dela veio pelo ouvir. Ela sabia que se ela se levantar e tomasse uma decisão de ir até Jesus, pelos outros milagres que ela tinha ouvido falar do Mestre, ela sabia que ela iria ficar curada, se ela apenas tocasse no Senhor. Então aquela fé dela, ela foi ativada pelo ouvir as maravilhas que Deus faz. E nesta noite eu quero falar para você, independentemente das restrições, independente dos obstáculos que você está vivendo, faça como ela foi até Jesus. Não foi fácil, mas a multidão não pôde impedir. Não é fácil você, mas nada vai te impedir de você chegar aos pés do Senhor. A fé move a montanha, a fé move as pessoas a saltar as montanhas. A fé faz você vencer aquilo que parece que não tem como ser vencido. A fé leva você a enxergar um Cristo que tudo pode fazer por você. Ela teve fé porque ela sabia que Jesus curou o cego. Ela sabia que Jesus curou o coxo. Ela sabia que Jesus tinha milagres constantes. Ela ouviu, então ela simplesmente acreditou que assim como Jesus purificou os leprosos, iria purificar ela também. Assim como Jesus libertou os cativos, iria levantar e libertar ela também. Assim como Jesus ressuscitou mortos e devolvia sentido à vida, Deus ia devolver sentido à vida dela. Deus quer devolver sentido à sua vida nesta noite. Deus quer. Ela não foi mais rejeitada. Ali, quando ela entrou, ela foi acolhida pelo Senhor Jesus. O Senhor quer te acolher nesta noite. Em meio às suas doenças, em meio às suas dificuldades. Não existe impossíveis para Deus. Não existe nada. Sabe por quê? Porque um toque que ela deu, e foi um toque especial, e aí a sua impureza não impediu o seu alvo, a sua falta de dinheiro não foi obstáculo, e a sua debilidade não roubou a sua fé, apesar de todo o cenário que tinha. Qual é o cenário que você tem que vencer nesta noite? Deus está aqui para fazer você vencer. Qual é o cenário que você está vivenciando? Deus quer fazer você romper, basta você tocar no Senhor. Tocar em Jesus era o último passo dela. Mas ela foi. Quando nós tocamos em Jesus, o milagre acontece. Ao tocar no Senhor Jesus, sabe o que aconteceu? A ação de Deus veio.
quando o toque dela alcançou as vestes do Senhor, ela tinha tanta certeza que foi um toque intencional. Ela não tocou acidental, ela quis tocar. Foi um toque proposital. Ela desejava ser curada. Qual é o seu desejo nesta noite? Coloca-se em pé. Ela foi movida pela fé. O toque dela foi um toque eficaz. Quando ela tocou em Jesus, ela foi imediatamente curada. A sua cura foi completa. Queridos, nesta noite eu quero te falar que assim como aconteceu o milagre na vida dela, do toque, assim como aconteceu na vida dela, o Senhor está aqui porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele é Deus eterno, e Ele está aqui para te tocar, para te curar. O toque daquela mulher foi tão intenso que houve 3 tipos de cura, e essa cura, como profeta do Senhor, eu quero declarar que vai acontecer na sua vida. Houve cura física quando ela tocou no Senhor, porque o fluxo de sangue foi estancado. A doença acabou. Houve cura emocional. Por quê? Porque Jesus não desprezou ela. Pelo contrário, Jesus reinseriu ela no leito da sociedade. Quando você vem a Jesus, Jesus reinsere você na sua casa, reinsere você aqui na igreja, reinsere você no meio de todos, publicamente, para que Deus veja que Deus transformou a sua vida. Todos veem isso quando você vem ao Senhor Jesus. E houve cura salvadora, de salvação. Queridos, nesta noite, se tem alguém aqui que ainda não fez uma decisão por Jesus, eu quero te convidar a você aceitar o Senhor Jesus, porque o Senhor vai entrar na sua vida, e Ele vai mudar a sua vida, assim como Ele mudou a vida daquela mulher. Esse é o Jesus que nós servimos. O Jesus que restaura, o Jesus que faz milagres, o Jesus que muda, o Jesus que te dá uma direção aonde você não tem, um Jesus que vai com você no seu barquinho, não te deixa, não te desampara, Ele te acompanha, Ele segue em frente, Ele é Senhor da sua vida. E eu quero convidar você a orar, que da mesma forma que Deus falou, tem de bom ânimo. A tua fé é pela fé, é da sua atitude, é pela atitude que você tem. E eu quero convidar você a orar agora. Quando você tem, os céus vai se abrir aqui, queridos. Os céus não vai se abrir, ele já está aberto. Ele está aberto. Oh Espírito Santo de Deus, vem. Vem agora e começa a curar o teu povo. Vem agora e começa a dar salvação ao teu povo. Liberta os cativos aqui, Senhor. Aqueles que estão com a mente cativa. Senhor, faça milagres aqui hoje, Deus. Faça milagres hoje aqui, Deus. Faça milagres, Senhor. Queremos te tocar daquela forma que aquela mulher te tocou. Espírito vem. Vem, Deus. Eu quero viver algo novo. Oh Deus, ministra no coração de cada um, Deus. Ministra, Senhor, fé. Ministra, Senhor, fé resolutiva. Uma fé que vai salvar, uma fé que vai restaurar. Uma fé, Deus,
aonde nós vamos romper as barreiras, meu Deus. Um novo amanhecer. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero viver. Nós precisamos do Senhor, meu Deus. Nós precisamos, ó Pai, de ter esse alicerce sólido na nossa vida. Oh Deus, visita os lares agora, meu Deus. Entra na casa, meu Deus, desse irmão, dessa irmã que precisa de um milagre, Deus. Entra agora. Haja, Deus, salvação nos lares, meu Deus. Haja cura, Deus. Haja cura, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu preciso do Senhor. Oh Deus. Espírito vem, Espírito Santo.